Bom dia, querido ouvinte, você que está me ouvindo nesse momento pelo canal IBE Fortaleza ou demais redes sociais. Quero te enviar um grande abraço nesse dia, desejando um dia maravilhoso na presença de Deus e também podendo desfrutar do cuidado e do socorro dele em qualquer que seja a situação, circunstância ou momento que você esteja vivendo na sua vida pessoal ou na sua vida familiar. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e eu tenho um enorme prazer em trazer a reflexão da palavra do nosso Deus dentro do tema dos milagres. A palavra hoje está em Lucas, capítulo 1, versículo 35 até o versículo 37, que diz assim: O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Então o anjo deu a notícia a Maria de que ela e também a sua prima Isabel, que havia sido estéril a vida toda, estava no 6º mês de gravidez. Esse milagre tranquilizaria Maria, mostrando que para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Estamos dentro do tema dos milagres e eu creio que o princípio de crermos nos milagres é aceitar esse texto de Lucas 1:37, que tem que é correlato de Gênesis capítulo 18, versículo 14, quando o anjo visita também Abraão e Sara, que já estão idosos, né? Sara já com 99 anos, e ele anuncia no versículo 14, dizendo assim: Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. E é muito interessante esse texto porque Sara está idosa e como também Isabel, e esses dois momentos tão importantes, quando humanamente é impossível olhar para essa situação e crer que 2 mulheres que eram estéreis e que estavam idosas seriam capazes de gerar pelo procedimento humano. E nós então podemos aprender tanto em Gênesis 18:14 como em Lucas 1:37 que não há nada impossível para Deus. Sabemos que a situação de Sara e a situação de Isabel está ligada ao problema da menopausa, quando temos aqui o término do período menstrual da mulher, anuncia a pausa da atividade dos ovários e, por isso, o final dos anos férteis. O envelhecimento e as mudanças físicas que ocorrem após a menopausa são, por vezes, considerados negativos e, de fato, podem ter repercussões físicas desagradáveis. Mas Deus deixou claro que existe um tempo certo para cada coisa, como nos diz Eclesiastes 3, de 1 a 12, quando ele vai dizer que há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Esses acontecimentos ocorrem no tempo celestial, mas Deus nos encoraja a nos concentrarmos no hoje, honrar a sabedoria que vem com o envelhecimento e a servi-lo durante a nossa vida, praticando o bem. Sara e Isabel conceberam seus filhos, os quais tiveram importante papel no reino quando já eram idosas. Temos o relato, como eu já citei, em Gênesis 18, e temos também o relato de Lucas 1, do 35 até o 37,
quando o anjo vai utilizar a situação de Isabel para confirmar a Maria que não havia nada impossível para Deus, no caso de Maria, ela conceber sem ter conhecido o homem, sem ter tido relações sexuais. Cada uma dessas mulheres sábias e devotas foram instrumento na linhagem familiar ou nos acontecimentos que cercaram o nascimento de Jesus Cristo. No texto de Gênesis capítulo 18, quando o anjo faz essa pergunta para Abraão, se há alguma coisa difícil demais para Deus, impossível para Deus, essa pergunta também ela chega até nós, diante muitas vezes da nossa incredulidade, e nós queremos falar um pouquinho desse texto de Gênesis 18, quando os anjos visitam Abraão para certificar que dali a 1 ano Sara estaria com seu filho nos braços. E Sara então ri por causa da incredulidade. O riso de Sara traduzia a sua reação emocional descrente, como se encontrava em face da reiteração da velha promessa que já durava quase 25 anos desde o primeiro momento em que houve essa promessa de que eles teriam um filho. Uma vez que ela tinha alcançado idade demais para a concepção, isso é, já havia passado pela menopausa, parecia-lhe humanamente impossível obter um filho. Como também nós olhamos para algumas situações e dizemos assim, não, humanamente aqui é impossível. Mas mais uma vez nós queremos declarar que para Deus não há nada impossível. Entretanto, a resposta divina, acaso para Deus há coisa demasiadamente difícil? Transpunha o problema para a esfera do poder miraculoso de Deus, o poder de milagres do Senhor. Maria admitiu a realização de uma profecia semelhantemente revestida de todas as aparências de impossibilidade quando da anunciação do nascimento de Jesus. Ao ouvir aquela afirmação angelical, porque para Deus não haverá impossível, como nós já citamos em Lucas 1:37. O tema é para nós difícil, porque nós estamos muito mais para Sara, que ri quando algo parece impossível, do que para Maria, que ao ouvir que não havia nada impossível e que Isabel já estava no 6º mês de gravidez, ela se rende e ela declara: aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a sua vontade. Temos 2 mulheres aqui diante do milagre do Senhor e uma prefere rir por causa da incredulidade, a outra se rende por causa do seu amor, da sua obediência e da sua humildade, que foi contemplada pela bênção do Senhor, em que ela foi a mãe do Salvador Jesus. Nós só temos esses 2 caminhos, ou da incredulidade ou o da fé, que também se rende diante do Todo-Poderoso. Qual o caminho que você vai seguir? O caminho é o caminho da fé, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. E se nós precisamos e desejamos receber milagres, nós precisamos ter exatamente a atitude de Maria. Aqui está a sua serva. Cumpra-se em mim a sua vontade. Que Deus nos abençoe. Desejo uma ótima reflexão, um ótimo dia e que Deus nos abençoe. Amém.